inscritos, beleza? Eu posso começar esse vídeo como se nada tivesse acontecido? Ah, posso não? Beleza, tudo bom? Gente, é o seguinte, vocês não sabem como eu morri de saudade desse canal nesses tempos, mas, enfim, eu não tenho desculpas pra trazer pra vocês, eu tenho realidade pra trazer pra vocês. Vocês sabem como é que é a vida, né? O canal é uma das minhas prioridades, com certeza é prioridade pra mim, só que vocês sabem como é viver. Viver não é tarefa fácil. Por isso eu acabei ficando um pouquinho ausente aqui deste canal. Mas quero logo informar que eu tenho 5 vídeos gravados. Isso quer dizer que quero ver faltar vídeo aqui nesse canal. Mas agora bora direto pro assunto, porque senão essa introdução vai ficar muito longa, não é verdade? A ideia de hoje é o seguinte, galera, mais um vídeo pra nossa série. Dessa vez eu vou ensinar pra vocês a fazer isso na prática. Vocês podem assistir aos outros vídeos da série que tem aqui no canal, porque a gente sempre fala sobre isso, inglês sem tradução. Então esse é mais um vídeo da série e agora a gente vai praticar juntos. Por quê? Tenho aqui um texto, vocês estão vendo, talvez não esteja focando, mas tenho aqui um texto. Separei de rosa as palavras que eu li e são novas pra mim, porque isso é verdade. Toda vez que você for ler um texto novo, você vai encontrar palavras novas, né? É pra sempre que a gente estuda, então sempre tem algo diferente pra você aprender e adicionar ao vocabulário que você já tem, ok? E aí eu coloquei aqui de rosa as palavras que são novas pra mim. Circulei de laranja, eram as canetas que eu tinha disponíveis na hora, então... Enfim, coloquei de laranja as palavras que eu quero trabalhar com vocês. Talvez vocês não conheçam essas palavras. Talvez sim, talvez não. Não sei, vamos ver juntos. E depois eu coloquei aqui de amarelo, isso é amarelo, né, gente? Coloquei de amarelo palavras que eu quero que vocês pratiquem sozinhos depois desse vídeo, beleza? Então são 3 sessões. Primeiro as palavras que eu não conheço, depois as palavras que eu quero que vocês conheçam e por último as palavras que vocês vão atrás do significado delas através da prática que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo aqui hoje. Bora? Esse texto aqui é curto, parece que toma a folha toda, né, mas a letra tá bem grande, então ele é um texto curto. Eu vou ler esse texto todo com vocês primeiro. Se você tiver com preguiça de ouvir a leitura do texto, o que é um pouquinho assim reprovável, né, porque afinal de contas... Meu Deus, gente, meu Deus, vai cair tudo aqui. Meu Deus, gente, vai cair o prédio inteiro. Então, se você não quiser ouvir a leitura do texto, vai ficar um pouco difícil te ajudar, né? Vai ficar um pouco mais difícil. Mas, qualquer coisa, você pode pular pra esse minuto aqui da tela, beleza? Mas é bom que você ouça a leitura, porque assim você pratica o seu listening e vai entender o contexto da situação, né? Quando você aprende palavras por texto, obviamente você tem que ler o texto inteiro, você tem que entender o contexto daquele texto, e isso é assunto pra um outro vídeo. Eu quero trazer um vídeo aqui no canal sobre como aprender inglês por textos. Sozinho, claro, porque você precisa ser independente, não é mesmo? É mesmo. Mas bora lá, bora ler esse texto. O título é We use it to drive to school together every single day. We use it to drive to school together every single day. A gente já começa no título aprendendo uma expressão muito útil, né? Every single day. Isso quer dizer que você faz isso com frequência diária. Every single day, sabe? Sem pular nenhum dia. Todo dia ali certinho, bonitinho. Every single day. Dessa forma aqui que se escreve. Mas agora, bora para a leitura do texto. Se você quiser também, você pode acelerar a leitura, enfim, use seus recursos, mas não deixe de ouvir o texto inteiro. Everyone who comes back from deployment fills out a form. It's a standard psychological evaluation. It asks about drug use, sleeping habits, things like that. We filled the Freedom of Information Act to see Stephen. He checked a box that said he thought about suicide. And they sent him home. The counselor just scheduled a sleep study and sent him home. And he hung himself with an electrical cord. Stephen should have never been a soldier. He was a happy-go-lucky guy. We used it to go camping all the time when we were little. He disappeared from the campsite once, and we found him in the woods with chipmunks in his hand. He never wanted to hurt anything. If there were ever ants in the house, he would take them outside. He never told me about war. I don't know how it affected him, and I can't say what caused his death. Personally, I think it was PTSD, but his wife had recently left him. He'd gotten demoted, but it doesn't matter. He told them he thought about suicide. He checked that box, and they still sent him home. So whether it's right or wrong, I do blame them. If someone says that are thinking of suicide, you need to listen. Great.
Voltando então pro clima do vídeo, porque esse texto aqui é um pouco pesado, né? Agora que eu me dei conta que esse texto é um pouco pesado, mas é interessante porque ele traz uma mensagem incrível, né? Eu não sei se vocês conseguiram compreender o contexto do texto. Esse texto aqui é sobre uma pessoa da família desse cara que acabou morrendo e existe uma suspeita de suicídio, né? E tava dizendo aqui que esse cara era um cara legal, um cara maneiro, e ele nunca nem matou um inseto sequer. Então, como ele poderia ter se matado? Então, esse é o questionamento aqui em torno desse texto e é bem interessante, vocês precisam ler depois, gente, vocês precisam ler. Eu vou deixar o link desse texto aqui embaixo. Na verdade eu perdi o link, mas eu vou jogar uma parte dele no Google e sei que vou encontrar. E onde eu encontrei esse texto aqui, vocês encontram milhares de outros textos, assim, diariamente eles sobem textos. Não sei se vocês conhecem, mas existe um site incrível chamado Humans of New York. Esse site no início, eles focavam em histórias de pessoas que vivem em Nova York. Hoje em dia eles escrevem histórias sobre pessoas de várias partes do mundo, inclusive já vieram aqui no Brasil e foi incrível. Pena que não me entrevistaram, né? Poderiam ter feito isso, porque eu ia gostar bastante. Mas enfim, não fui contemplada. Mas eles têm histórias de tudo quanto é parte do mundo, né? Essa história aqui, por exemplo, é realmente de Nova York, é de agosto de 2016, do ano passado, agosto do ano passado. E é uma história muito incrível. Então lá vocês vão ter textos diários pra vocês aprenderem. E assim, são textos baseados no jeito nativo de falar. Então é mais uma oportunidade pra vocês consumirem conteúdo nativo. Então, agora que a gente já leu o texto, se você quiser ouvir mais uma vez, volta ao vídeo, ouve novamente. Se você quiser praticar o seu listening, fecha os olhos e só escuta, né? Ao invés de ficar lendo também, fecha os olhos e só escuta. Mas então agora você já ouviu o texto, já conhece o contexto do texto. O que a gente vai fazer agora é aprender as palavras novas que eu selecionei aqui, sem traduzir nenhuma delas. Para isso a gente vai usar dois recursos incríveis. Vocês já sabem que eu gosto muito de usar o Google Imagens para descobrir significado de palavras que eu não conheço. Pego a palavra, jogo lá e consigo descobrir o significado dela. É muito importante também você saber qual é a função daquela palavra na frase, né? Se você quer, por exemplo, aprender o significado de uma palavra a partir de um texto, a partir de uma frase, isso fica um pouco mais fácil, porque você tem um contexto ali para te ajudar. Então, você precisa saber qual é a função daquela palavra na frase. Primeira coisa, saber qual é a função daquela palavra na frase. Se ela tá como substantivo, se ela tá como verbo, sabe? Tem que saber o que aquela palavra tá fazendo ali. Se você não souber, não tem problema, mas sabendo, isso já adianta um pouco o processo. Depois você vai pegar essa palavra e vai escolher o que fazer com ela. Ou você joga no Google Imagens para você ter acesso direto à imagem daquela palavra. Se for um objeto, você vai ver o próprio objeto. Se for um verbo, você vai ver uma pessoa desempenhando aquela ação. Então não tem problema se for um verbo. Às vezes as pessoas se perguntam: ah, tudo bem, eu posso jogar no Google Imagens, mas se não for um objeto, vai ser um verbo e vai ter alguém desempenhando aquela ação. Gente, Google Imagens é um recurso incrível, simples e incrível, que a gente precisa usar para aprender qualquer idioma. Sério. Como eu disse, você pode escolher duas coisas, né? Você vai no Google Imagens ou então você joga no dictionary.com, que é um site incrível, 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 incrível. Você joga a palavra lá dentro, ele vai te dar a definição dessa palavra in English, no português, vai te dar a definição da palavra em inglês e vai te dar uma frase de exemplo para aquela palavra. O interessante de jogar a palavra no dictionary.com é que lá ele vai te mostrar o que é aquela palavra, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo. E também vai te dar outros significados. Por exemplo, se a palavra tem 3 significados, vai dar os 3 significados para você, as 3 definições, 3 frases de exemplo. Vou deixar o link do dictionary.com aqui embaixo também. Não vou deixar o link do Google Imagens porque, enfim, é uma coisa que não precisa, não é mesmo? É mesmo, sabemos. Então, bora lá. As minhas palavras, gente. As palavras que eu achei aqui nesse texto que eu nunca tinha visto antes. Tem uma que eu já vi, mas eu não lembrava o significado dela. Bora lá. As palavras são deployment. Essa eu já vi em algum lugar, mas eu realmente não lembrava o significado dela. Deployment. Chipmunks. Chipmunks, eu acho que é assim que se pronuncia, inclusive, porque eu nunca vi. Então, vou checar isso também, tá vendo? Mais uma coisa pra eu checar e aprender. Chipmunks. PTSD parece um partido político, é verdade, mas com certeza não é isso. Quer dizer, realmente acho que não seja isso. E a última, são 4 que eu separei pra mim, é demoted. Demoted. Também não sei se é exatamente assim que se pronuncia, a gente vai descobrir isso junto. Se você conhecer, você vai relembrar agora o significado delas. Se você não conhece ainda, você vai descobrir junto comigo. E depois as outras palavras que eu separei aqui, que talvez você não conheça, mas eu já conheço essas palavras, são cord, yes, happy-go-lucky,
ants e weather, ok? Weather. 4 palavras também que vocês podem não conhecer ainda. E depois tem 5 palavras para vocês irem atrás do significado delas. Eu acho que vocês não conhecem essas palavras, mas caso vocês conheçam, façam, apliquem essa estratégia da mesma forma para vocês verem que isso realmente funciona. E as palavras são thought, counselor, schedule, hung and daff. São 5? Yes, 5. Thought, counselor, schedule, hung and daff. Então vocês podem aplicar essa prática para realmente ver que isso funciona. E vocês vão ler o texto, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se acharem outras palavras que vocês também não conhecem, podem fazer a mesma coisa. E, gente, vocês podem aplicar isso na sua vida, na vida do seu inglês. Toda vez que você for ler um texto, assistir a um vídeo, tá vendo um filme, passou a legenda, tem uma palavra que você não conhece, faz isso que você vai conseguir compreender o que ela significa sem precisar traduzir. Afinal, hashtag traduzir pra quê, né? E, gente, eu esqueci uma parada que eu ia falar. Meu Deus, calma. E além dessa prática, existem outras também que eu posso ensinar pra vocês em outros vídeos. Então bora pra palavra deployment. Já vi que aqui na frase essa palavra é um substantivo. E se você jogar essa palavra no Google, você vai encontrar mais ou menos essa imagem aqui, né? Hoje, jogando no Google, eu encontrei essa imagem. Vocês veem, por exemplo, tem um ponto de partida e há uma distribuição de coisas. Dá pra gente compreender, dá pra ter uma ideia inicial, né, com isso. Tô olhando pra baixo porque eu tô pesquisando aqui, beleza? E depois, um pouco mais pra baixo, eu vejo que tem 3 imagens, 4 na verdade, que tem super a ver com o contexto do texto. Yes? Quando é dito assim, ó, everyone who comes back from deployment. Ou seja, as pessoas estão voltando de algum lugar. E aqui você vê que tem soldadinhos sendo enviados para algum lugar. Então, isso tem a ver com o contexto. A partir dessa imagem, já dá pra gente ter noção do que deployment significa. O que soldados fazem quando eles são enviados para algum lugar? Pois é, a gente precisa usar o conhecimento prévio, né? Aquilo que a gente já tem em mente. Mas eu não estava muito satisfeita e também joguei a palavra no dictionary.com. E lá eu encontrei alguns significados. Eles não me deram a palavra deployment, eles me deram só a palavra deploy. E por isso eles caracterizaram essa palavra deploy como verbo. Se fosse deployment, eles caracterizariam como substantivo. E aí eles me deram o significado disso. O primeiro significado tem tudo a ver, vocês estão vendo aí, né? O primeiro significado tem tudo a ver com o nosso contexto. E aí eu pude ter certeza do que isso significava. Fui lá no texto, li mais uma vez e pronto, bateu. Entendi a palavra sem precisar traduzir a mesma. A segunda palavra, então, galera, é chipmunks, né? Eu tenho também a dúvida da pronúncia, então eu vou aproveitar e vou checar dentro do dictionary.com como que eu posso pronunciar essa palavra. Tem outros sites também que vocês podem fazer isso, ouvir a pronúncia do inglês britânico, se vocês quiserem. É possível. Se vocês tiverem curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu envio o link pra vocês. Beleza? Vamos lá, vamos checar a pronúncia dela antes de ir pro Google Imagens. Chipmunk. Era aquilo que eu tinha pensado mesmo, chipmunk. Beleza. Agora, eu não li ainda o significado, não estou lendo. Eu vou jogar aqui no Google Imagens pra entender o que é isso. Eu tenho noção, eu acredito que eu já sei o que significa pelo contexto do texto, mas eu realmente nunca vi essa palavra. Não acredito que é isso, gente. É falta de assistir filme mesmo, né? Meu Deus, olha lá. Isso é óbvio, isso aqui... Se assistisse um pouquinho mais de filme, eu saberia o significado dessa palavra. Tá faltando assistir alguns filmes em inglês. Gente, primeiro, eu nunca assisti esse filme. Olha essa imagem, eu acho que já tá, sei lá, já fizeram 1, 2 ou 3. Eu nunca assisti. Mas agora eu não vou esquecer. Mas na verdade, isso aqui eu conheço por outro nome. Eu conheço como squirrel. É até difícil de pronunciar. Squirrel. Eu acho que é algo do tipo. Deixa eu matar minha curiosidade agora. Vou digitar aqui. Porque eu não conheço por esse nome. Eu conheço por squirrel. Ah, é uma espécie diferente de squirrel. Gente, agora bateu a dúvida também da pronúncia. É um bate e volta. A gente fica indo e voltando, indo e voltando. Vamos lá que eu vou checar agora a pronúncia de squirrel. E se você não conhecia essa palavra, mais uma palavra pra você conhecer. Yes, let's go. Squirrel. É basicamente isso mesmo, squirrel. Dá uma enroladinha na língua, né? Mas sai. Então eu acabei de descobrir o significado de chipmunks. E nem precisei ir no dictionary.com para ler o significado. Só de ver a imagem já deu para saber o que é. É um animalzinho e é uma espécie de esquilo. Nossa, incrível. Nunca ouvi falar
disso. Nunca ouvi. Até porque, pra mim, o Alvin e os esquilos eram esquilos. Deve ser uma espécie de esquilo daquela região, né? Provavelmente. E agora nós temos a outra palavra que é PTSD. PTSD. Vamos lá no nosso queridíssimo PTSD. Nem preciso traduzir isso, gente. Tá aqui, ó, várias imagens. Tem imagem da própria sigla com as palavras relacionadas a cada letra. Ou seja, traduzir pra quê, gente? Hashtag traduzir pra quê? Não precisamos disso. Somos evoluídos. Tô zoando. Não, somos. Vocês entenderam. Então, Post-Traumatic Stress Disorder. Post-Traumatic Stress Disorder. Esse é o significado da sigla PTSD. Então, sabemos que não é um partido político, é apenas uma sigla mesmo. Isso é uma coisa bem pesada, né? Uma coisa bem pesada. Beleza. Próxima palavra, gente, que eu ainda não conhecia. Vamos direto. Quero jogar essa palavra direto no Google Imagens. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo desvendar o significado dela pelo Google Imagens. Tem um filme com essa palavra. Gente, eu preciso assistir mais filmes na minha vida. Eu nunca ouvi falar desse filme. Tá vendo como a gente aprende várias coisas assistindo filmes? Pois é, acontece. Ó, tem um gráfico aqui com uma seta declinando. Isso já pode me dar uma pista. Tem outro gráfico com uma seta pra baixo, tem uma pessoa com a cabeça pra baixo. É algo ruim. Ponto. É algo ruim, já sabemos. Tem anúncios com isso escrito em vermelho. Gente, não é nada bom, já sabemos disso. Deixa eu ler o contexto aqui. He got demoted, but it doesn't matter. Bom, aqui falando da parte de algumas coisas ruins que aconteceram com esse cara, tá dizendo que ele foi demoted. Ok, é algo relacionado a declínio, mas eu ainda não tô 100% com esse significado na mente. Eu não posso me enganar e fingir que eu já aprendi, gente. Não se enganem. Quando vocês forem pesquisar o significado de alguma palavra, cuidado, vocês não podem se enganar. Ah, beleza, entendi. Entendeu mesmo? Tem que prestar atenção nisso. Então, vamos aqui agora no queridíssimo dictionary.com, demoted. Bom, eu coloquei demoted e ele me deu demote, simplesmente, demote. Ou demote, vamos checar. Demoted. Demoted. Acabo de descobrir que a pronúncia adequada é demoted. Demoted. É muito legal aprender palavra nova, né? Muito legal. Demoted. Demoted. Beleza, então sobre demoted, o dictionary.com não me deu demoted, me deu demote, simplesmente, né? Porque demoted já é o verbo flexionado, então ele me deu o verbo bonitinho ainda no infinitivo. E tá dizendo aqui, ó, significado, to reduce to a lower grade, rank, class or position. Ou seja, reduzir a uma posição inferior. Pronto, já entendi tudo. Já entendi a história triste desse cara, já entendi essa parte da história triste. Coitado desse cara, gente. Difícil. Viver é uma coisa complicadíssima. Mas vamos lá. Agora a gente descobriu, então, pegaram o significado de demoted, quer dizer que ele foi reduzido de posição, provavelmente no trabalho dele, na área na qual ele atuava, né? Ele foi rebaixado, digamos assim. Existem vários significados para essa palavra, se a gente quiser trazer para o português. Agora a gente acabou de ver o significado da palavra deployment, chipmunk, PTSD and demoted, sem precisar traduzir as palavras. O que a gente usou? Google Imagens e Dictionary.com. E muita força de vontade, né? Porque se a gente estivesse aqui revestido da preguiça, a gente não teria feito nada disso. A gente teria simplesmente ido lá no Google Tradutor, colocava a palavra e faria o quê? Se enganaria. A gente se enganaria. Não, claro que eu aprendi, claro que eu entendi, só que não. Então, cuidado, gente. Não se engane. Conselho que eu estou te dando, não se engane, beleza? Bonitos, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa estratégia para que vocês aprendam sem traduzir. Eu espero que vocês tenham compreendido cada ideia. Se tiver alguma dúvida, pergunta ou curiosidade, obviamente podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso aí, galera. Estou de volta. A gente já tem outros vídeos gravados aqui pro canal. Nesse meio tempo que eu fiquei um pouco ausente, eu gravei várias videoaulas em inglês. Eu tô realmente pensando em colocar uma parte dessas videoaulas aqui em uma playlist, porque aí vocês vão ter mais gramática, vocês vão conseguir aprender mais gramática aqui no canal. Se vocês gostam dessa ideia de colocar vídeos curtos de gramática, por exemplo, vídeo de 5 minutos, vídeo de 10 minutos, às vezes 15, né? Porque tem coisas que a gente tem que explicar de uma forma mais completa. Se vocês quiserem esses vídeos de gramática, eu posso subir aqui pro canal, a gente pode colocar uma playlist e aí começar a fazer 2 vídeos por semana. O que vocês acham? Pois é, deixa aqui nos comentários pra eu saber se essa ideia é válida pra vocês ou não, ok? Eu sei que você já deixou seu like democrático, sei que valeu a pena também
você assistir esse vídeo. Quem é inscrito aqui no canal já sabe o que significa o nosso like democrático. Mas se você não deixou seu like ainda, deixa agora pra ajudar o nosso canal. Se inscreve, não sai daqui sem se inscrever. Compartilha esse conteúdo precioso com seu amigo que é viciado em tradução, que não consegue se libertar desse negócio. E bora fazer esse canal crescer. Sobe a nossa hashtag traduzir pra quê? E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!